do 7º ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês PET 3, semana 4, nós estamos acabando o PET aí. Então vocês vão abrir lá na página 27 até a página 29 e vão acompanhar comigo as questões aqui, ok? Bom, uma das matérias que nós vamos estar fazendo aqui é frações, né? E como transformar uma fração em um número decimal. Então eu fiz um vídeo, está lá no meu canal. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, que é muito importante para fazer a aula de hoje, ok? Vamos lá então? Vem comigo. Vamos iniciar aqui então, né, o volume 3, nós vamos fazer semana 4, tá bom? Vamos lá então. Olha aí, semana 4, ela inicia na página 27 até a página 29. E aqui nós vamos estar trabalhando as frações, né? Vocês devem ter visto o vídeo já de frações de uma quantidade, que é muito importante aí para fazer essa aula, ok? Se não viu, acessa lá no meu canal e assista, tá bom? Atividade número 1. Sabrina, Pedro, Maria e Alice estão participando de um jogo dividido em 2 etapas, em que o vencedor é o participante com maior soma de pontos nessas etapas. Por favor, me ajude a entender a situação dos pontos dos meus amigos. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro 4 pontos, Mariana 8 e Alice 4. Só um detalhe aí, aqui embaixo está Mariana e lá em cima Maria, mas todas as outras questões está escrito Mariana, então eu acredito que seja um erro aí de digitação, tá? Então vamos colocar Mariana. Então, letra A. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então eu montei a tabela e você vai preencher. Então, coloquei o nome e os pontos. Então, você vai colocar aí, ó, Sabrina. Quantos pontos ela fez? Coloca do lado. Depois, Pedro, Mariana e Alice. Então, preencha a tabela, ok? Letra B. Fazendo a comparação entre os pontos da Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? Lembrando que razão é divisão, então você vai colocar nessa mesma ordem, ó. Número de pontos de Alice sobre o número de pontos de Sabrina. Então você vai colocar quantos pontos fez Alice? Alice fez 4, então coloca o 4 em cima. Quantos pontos fez Sabrina? Sabrina fez 6, então coloca 6 embaixo. Colocou, aí você vai simplificar as frações. Isso aí está lá no meu vídeo lá das frações, simplificação de frações lá, tá? Frações equivalentes. Então, para você aprender a fazer isso, tem que assistir lá, tá bom? Depois a letra C. Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Então, mesma coisa, coloca a quantidade do ponto de Pedro em cima e de Mariana embaixo. Depois, se for possível, simplifique a fração, tá bom? Continuando. Olha aí, a razão será o número de pontos de Pedro sobre o número de pontos de Mariana, que eu expliquei lá atrás. Agora teve mais uma rodada. Olha aí, na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos. Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 e Alice 12. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Mesma coisa, coloquei os nomes dos meninos e do lado você vai colocar os pontos, tá bom? Letra E. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre as quantidades desses pontos. Mesma coisa que você fez lá atrás, vai fazer aqui. Coloca os pontos de Sabrina, só que agora é dessa tabela aqui, e os de Pedro, tá? Porque lá na primeira rodada foi uma quantidade de pontos, aqui é outra, tá bom? Letra F é a mesma coisa, ó. Letra F você vai colocar os pontos de Mariana sobre os de Alice, tá? Não esqueça de simplificar no final, tá bom? A letra G. Monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Eu vou fazer ela no outro lado da folha aqui. Essa é a tabela. Você vai colocar o nome dos meninos. Primeira rodada é lá da primeira folha. Segunda rodada é dessa que nós acabamos de ver. Então, você vai colocar os pontos que a Sabrina fez. A primeira, no caso, foi 6. Na segunda, 6 e o total, 6 mais 6, 12, tá? Assim faça com Pedro, Mariana e Alice.
Depois você vai olhar no total quem fez a maior quantidade de pontos e falar aí quem foi o vencedor, ok? 2. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações problema envolvendo razão e fração, com números positivos e negativos. Aqui eu coloquei razão e fração, tá? Júlia comprou uma pizza e dividiu em 12 pedaços iguais. Ela comeu 6 pedaços e sua irmã comeu 4 pedaços. Represente a razão entre os pedaços que Júlia comeu e que sua irmã comeu. Então, a razão é o que nós acabamos de fazer, tá? Então, você vai colocar um número sobre outro de Júlia e da sua irmã, tá bom? E vai simplificar. Aqui está pedindo qualquer problema que envolva razão, fração ou números negativos. Você pode colocar outro. Então, eu coloquei esse e vou pedir para que você responda. Agora, se você não quiser fazer esse e tiver outro problema, você pode colocar o outro, ok? Coloca e responda. 3. Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2/3 quilos de limão, 3/2 quilos de manga e 5/3 quilos de maracujá. Tenho dificuldade de entender e calcular minha conta do mercado. Me ajude, por favor? Então, letra A. O que são 2/3 do quilo de limão em números decimais? Então, você vai transformar. Aqui você tem que assistir o vídeo lá de transformar uma fração em um número decimal, tá? Então, você vai dividir o 2 pelo 3, que aí você vai estar encontrando um número decimal que corresponde à fração 2/3, certo? Na letra B, o que são 3/2 do quilo de manga em números decimais? A mesma coisa, divide o 3 pelo 2. E na letra C, você vai dividir o 5 pelo 3, que são do maracujá, ok? Vou tentar aqui explicar para a questão número 3. Eu não consegui fazer um vídeo, não deu tempo, sobre arredondamento de números e como multiplicar os números decimais que vocês vão utilizar aí na questão número 3 a partir da letra D. Então, eu vou explicar aqui o primeiro exemplo. 0,453. Eu quero arredondar ele. Deixa eu só pegar esse aqui. Olha, eu quero arredondar para 2 casas decimais, tá? Então, aqui eu tenho 4 e 5. Eu quero só 2 casas. Então, você vai olhar a última casa aqui. Quando o número for maior que 5, eu vou arredondar esse aqui para próximo número, no caso 6. Quando o número for menor, continua do jeito que está. Então, aqui vai ficar 0,45, certo? Esse outro exemplo aqui, vou olhar o último número aqui, que é o 2, menor que 5. Então, eu vou manter esse número, 0,89. Vai ficar 0,89, tá? Esse aqui. O meu último número é maior que 5, 8. Então, eu vou arredondar 89 para 90. Então, vai ficar 0,90, tá? Esse aqui, o 5. Tanto eu posso deixar 89, como eu posso arredondar para 90. Aí varia da pessoa, né? Eu aconselho vocês deixarem até 89, tá? 0,89. Se eu tivesse por exemplo, 0,759, então esse número é maior que 5. Então, eu vou mudar isso aqui para 76, 0,76. Tá? Então, isso aqui é arredondamento de números. Aqui eu vou explicar a questão número 3, a letra D. Tá? Então, eu vou começar pela letra A. Na letra A, nós temos que fazer a divisão. Nós fizemos a divisão, 2 dividido por 3, dá 0,666, que é uma dízima periódica. Eu vou aproximar para 0,7, porque a minha próxima casa aqui, ó, é 6, maior que 5. Quando é maior que 5, a gente aproxima. Então, por isso que o 6 aqui, eu mudei para 7. Então, ficou 0,7, tá? Então, aqui representa a fração 2/3. Agora, eu quero 2/3 do preço lá de limão, que é 3,99 o quilo. Então, eu vou fazer 0,7 vezes 3,99. Então, vamos fazer 7 vezes 9, 63. Depois, 7 vezes 9, 63. Mais 6 dá 69.
certo? 7 vezes 3, 21, mais 6, 27. Vou colocar aqui. Agora eu vou multiplicar o zero. Então, eu não vou colocar a resposta aqui, ó, tá? Agora eu tô na casa daqui dos inteiros, aqui ó, os décimos, tá? 0 vezes 9, 0. 0 vezes 9, 0. Vezes 3, 0. Agora eu vou somar isso. 3, 9, 7, 2. A minha resposta para resolver aqui, eu tenho que contar as casas decimais, olha. Eu tenho, depois da vírgula, 1, 2, 3 casas após a vírgula. Esse e esse. 3 casas. Aí eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Coloca a vírgula aqui. Então, esse é o resultado. Agora eu vou aproximar, tá? Então, deu 2,79 o valor. Qual é o próximo número? 3. Ele é menor que 5, então eu vou manter esse 2,79. Então, aí vai pagar pelos limões 2,79, certo? Se esse número aqui, o 3, fosse 8, por exemplo, então eu ia aproximar, 79 ia ficar 80, então ia ficar 2,80 o preço, tá? Então, aqui na letra D já está pronta, tá? Eu achei aí, deu 2,79. Vocês vão fazer a mesma coisa nas outras, na letra E e a F. E na hora de somar, vocês vão colocar vírgula embaixo de vírgula. Só um exemplo aqui, ó. 1,5 mais, deixa eu ver aqui, 2,07 mais 3,25. 13,25, pronto. Vocês têm que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou começar pelo meu inteiro, onde que ele é maior, que é o 13. Começo por ele, 13,25. O próximo número seria esse aqui, ó, 2,07. Então, vou colocar vírgula embaixo de vírgula. 2,07. E o último, 1,5. 1,5. Olha aí as vírgulas, todas alinhadas, tá? Vou somar. Deixa eu só apagar aqui. Vocês vão preencher, quando não tiver, coloca o 0, tá? Só somar agora. 5 mais 7, 12. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 3, 5, 6 e 1. 16,82. A vírgula, ó, mantém ela aqui, certo? Dessa maneira aí que soma, tá? Então, na hora de multiplicar, multiplica como se não tivesse a vírgula. Depois, no final, que vocês vão contar as casas decimais após a vírgula e contar aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, certo? Letra D. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de limões? Eu até coloquei a figura aí, ó. Os limões, o preço é R$ 3,99. Então, o resultado que você encontrou lá na letra A, né, que é da fração 2/3, você vai multiplicar por R$ 3,99, pelo valor aí, tá bom? Depois, na letra E, quanto Marcela pagará em reais por essa compra de mangas? Então, vai lá, lá na letra B, o número que deu lá, você vai multiplicar pelo preço aqui, que é R$ 5,99, tá? E na letra F, é o da maracujá, né? 5,99. Você vai multiplicar pelo resultado da letra C, certo? Depois a letra G. Quanto Marcela pagará em reais no total para o mercado? Então, aí, você vai somar todos esses valores da letra D, E e F, ok? 4. Leia com atenção e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações, problema, envolvendo fração da parte inteira, como foi feita na atividade anterior. Então, eu elaborei uma e você vai responder. Você pode elaborar a sua, tá bom? Então, Sara recebe R$ 50 por umas atividades que faz para sua tia. Ela vai comprar um brinquedo que custa 1/4. Saiu errado aí, ó, mas é 1/4 do valor que recebeu, tá? Quanto custa esse brinquedo? Então, você vai fazer aí 1/4 de 50. Então, lembra da regrinha? Dividir pelo número de baixo, multiplicar pelo número de cima, que eu também deixei um vídeo lá para vocês assistirem, tá bom? Então, essa aí é a número 4.
Galerinha, vocês entenderam as questões? Conseguiram responder? Bom, eu vou aguardar a atividade de vocês, tá? Nossa aula se encerra aqui. Próxima semana eu faço a correção via WhatsApp para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu vou postando sobre as matérias, certo? Deixe seu comentário se você é meu aluno para saber que você assistiu a aula, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Tchau!